Nós leremos o Salmo 131. Ele é um salmo bem curto, né? São apenas 3 versículos, mas trazem verdades maravilhosas para o nosso coração. Diz assim a palavra do Senhor. Salmo de número 131, o cântico de romagem, um salmo de Davi. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Até que nos falou a palavra do Senhor. Meus irmãos, vamos ter mais um momento de oração. Pai, Deus eterno, queremos pedir novamente a Tua graça, Teu poder sobre a minha vida, sobre o coração da Tua igreja, para que eles possam entender o Teu querer, a Tua vontade, para que possam ouvir a Tua voz e que o Teu Espírito Santo venha e fale com cada um de nós. Seja conosco nessa noite. Abençoe, Senhor, a exposição da Tua palavra, como o Senhor sempre tem feito, essa maravilhosa palavra que nos alimenta, que nos fortalece. Tua palavra, Senhor, alimento da nossa alma. Ó Senhor Jesus, esteja em nosso meio, esteja operando em nosso coração por meio do Teu Espírito Santo. Nós oramos gratos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existe uma história na Bíblia. Ela é bem interessante, acho que muitos aqui conhecem, alguns vão conhecer ou ouviram na quarta-feira, quando o rei Davi quando Davizinho, ele foi ungido como o novo rei de Israel. A Bíblia conta essa história e fala que neste momento, nós vimos na quarta-feira, fala que Deus ele ensina uma grande lição ao profeta Samuel e também a nós. Ele ensina que nós não podemos julgar pela aparência, porque nós não conhecemos o coração das pessoas, mas Deus conhece o coração. E diz que nessa história aconteceu algo interessante, né? O profeta Samuel, ele recebeu uma ordem de Deus, porque havia já um rei em Israel, o rei Saul. E ele então, o profeta Samuel recebeu uma ordem: vai lá e vai ungir um novo rei de Israel. Mas como assim novo rei de Israel? É verdade, um novo rei de Israel, porque Saul foi rejeitado. Então Deus envia Samuel à casa de um homem chamado Jessé. Ele tinha 8 filhos. E fala assim: um deles será o novo rei de Israel. Então Samuel vai até Belém, a cidade onde Davi morava, e sem saber quem era que ele iria ungir, ele chega na casa de Jessé e diz que, vamos dizer assim, em linguagem mais simples, eu vou abençoar um dos seus filhos. Ele não diz que vai ungir um novo rei de Israel. Eu vou abençoar vou abençoar o seu filho. E aí mande vir os seus filhos para que eu possa escolher quem eu vou dar a bênção. Então o rei Jessé começa a colocar os seus filhos em ordem. Primeiro, ele coloca o mais velho, o que era mais forte, o mais maduro, o mais preparado. E então vem Eliabe, homem alto, forte. Ele é o primeiro a chegar na presença de Samuel. E Samuel, ao olhar daquele homem, logo no seu coração ele fala: esse será o novo rei de Israel. Por quê? Porque olha o porte dele. Ele tem cara de rei, ele tem corpo de rei, ele é forte, ele é alto. Esse vai ser o novo rei de Israel. Quando Samuel iria abrir a boca para falar, o Senhor fala ao coração de Samuel: não é esse. Não é esse, Samuel. Você está olhando pela aparência, você está julgando com base naquilo que você está vendo. Mas eu estou vendo o coração. Então esse não foi escolhido pelo Senhor. Você lembra que eram 8? Então vem mais 6 filhos, Os 6 irmãos vêm um atrás do outro. E Samuel
diz: não é esse, não é esse, o Senhor não aceitou esse, o Senhor não aceitou esse. Até que chega no último. Chegando no último, Samuel diz: não é esse. E aí acaba, para de vir os filhos, para de vir os homens. E então Samuel pergunta: acabaram? Acabou os jovens? Não tem mais nenhum para que a gente possa, né, então consultar ao Senhor? Aí parece que Jessé fala assim: acabou. Aí dá um estalo na mente dele: ah, tem um menor, ele não está aqui, ele está lá cuidando das ovelhas. E aí diz então que Samuel dá uma ordem: manda chamar ele, porque enquanto ele não chegar aqui, ninguém vai sentar à mesa para comer. Então manda, eu imagino que Jessé manda quem? O irmão mais velho, que é o mais responsável, né? Lá ele abre, e aí ele abre como todo irmão mais velho, manda o menor, e assim sucessivamente, e vão chamar Davi. Davi vem, e quando ele entra, o Senhor fala: é esse que eu escolhi. Nós todos conhecemos a história. Naquele momento, Samuel unge Davi como novo rei de Israel. Davi, aquele que não tinha aparência de rei, não tinha habilidade de rei, não sabia lutar, provavelmente era um dos mais fracos, era provavelmente um improvável, aquele que ninguém escolheria para ser o novo rei de Israel, e pior, o desprezado da sua família. Mas esse tinha um coração que agradava ao Senhor. Ele tinha um coração que nós chamamos Davi de um coração, um homem segundo o coração de Deus. Porque quando Deus vai falar com Samuel: Samuel, eu rejeitei Saul e eu vou escolher um novo homem para estar na frente do meu povo, Deus usa exatamente essas palavras: eu escolhi um homem segundo o meu coração. E aí ele escolhe Davi, que tinha um coração que agradava a Deus, um coração que agradava ao Senhor. E esse Davi, que tinha um coração que agradava ao Senhor, que foi ali posto em prova pelo Senhor por meio ali de Samuel, esse Davi é o autor desse salmo. Ele é o autor desse salmo, um salmo curto, um salmo aonde Davi ele expressa ali por meio de uma oração, por meio de um cântico, ele abre o seu coração e diz palavras sinceras diante do Senhor. Nós sabemos que Davi ele é o autor, nós não sabemos exatamente em que ocasião Davi escreveu estas palavras. Há alguns indícios que diz que foi não nesse momento que ele foi escolhido como rei, mas dizem que Davi compôs esse salmo quando ele fica sabendo que Saul quer matá-lo, quando ele fica sabendo que está correndo um boato no meio do povo, que Davi quer usurpar, quer tomar o trono de Saul. E aí nesse momento, quando ele descobre que as pessoas estão desconfiando dele, estão desconfiando que ele quer o trono do rei, ele escreve este salmo, ele se coloca na presença de Deus. E hoje nós vamos falar, né, deste salmo, que é uma oração sincera, é uma canção que ele compôs também para os peregrinos que estavam viajando até Jerusalém, poderem cantar e sim encontrarem confiança no Senhor. E esse salmo nos traz uma grande lição hoje. Já que Davi era um homem segundo o coração de Deus, já que ele expressa aqui com sinceridade o que há no seu coração, nós vemos que essa é uma oração daquele que tem um coração que agrada ao Senhor. Portanto, o tema da mensagem é o coração que agrada a Deus. Como é o coração que agrada a Deus? Em primeiro lugar, o coração que agrada a Deus, que nós vemos no texto, é um coração humilde. É um coração humilde. Davi começa aqui descrevendo quais são essas características do coração humilde. Em primeiro lugar, é um coração que tem ausência de orgulho. Davi começa com aquela expressão maravilhosa, Senhor, que nós bem sabemos que é o Deus da aliança, Yahvé. Então ele começa a sua oração direcionando a ele, direcionando ao Senhor a sua oração. Ele diz: Senhor,
não é soberbo o meu coração. Ele está aqui afirmando com sinceridade, ele está olhando para si mesmo, olhando para a sua atitude, olhando para a sua vida. Ele está falando: eu não sou alguém que olha para os outros, alguém que se sente superior aos outros. Eu não sou alguém soberbo, Deus. Eu não sou alguém que é autossuficiente diante do Senhor. Porque lembra, ele está na presença de Deus, ele está orando, ele fala: Senhor, eu preciso do Senhor. Eu não sou alguém que se acha diante do Senhor como alguém que pode fazer alguma coisa. Muito pelo contrário, eu dependo de Ti. Então, o coração humilde é um coração que tem ausência de orgulho. Davi, na verdade, aqui, ele entendeu um princípio da vida, um princípio que o Senhor, ele nos fala. Ele diz lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 6, que Deus, ele resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Deus aprova as pessoas humildes, pessoas que têm um coração que procuram não ser soberbos. Mas o texto ainda nos mostra uma segunda característica daquele que tem um coração humilde. Ele não olha para os outros com arrogância, que traz essa mesma ideia, né? Lá no início ele fala: Senhor, não é soberbo o meu coração, ou seja, não tem orgulho, eu não tenho orgulho. E aí a segunda característica ele fala: os meus olhos, eles não têm arrogância também. Ele fala: nem altivo o meu olhar. Em outras palavras, eu não olho para as pessoas e eu coloco no meu coração que eu sou superior a ela. Eu não olho para as pessoas e desprezo as pessoas por algum motivo. É isso que ele está dizendo. Mas há uma terceira característica aqui que Davi atribui ao seu próprio coração, que é um coração humilde. Ele diz que é um coração sem grandes ambições. Sem grandes ambições, ó. Ele diz: não ando à procura de grandes coisas. Quando Davi ele diz aqui, ó, não ando à procura, é a mesma coisa que ele estivesse dizendo: eu não vivo dessa maneira, eu não me comporto dessa maneira. E como Davi vivia? Ele diz: eu não busco coisas grandes, nem coisas maravilhosas demais para mim. Em outras palavras, Davi aqui ele não vive, ele não tem uma vida questionando coisas que ele não entende, questionando os atos de Deus na sua vida. Ele não está questionando, é isso que ele está dizendo. A ideia aqui que Davi, você lembra do contexto, do possível contexto? Ele está sendo acusado de querer o trono de Saul. Mas fala: mas pastor, mas ele não foi ungido como novo rei? Ele não poderia desejar? Sim, no tempo de Deus. Se Deus não havia feito ainda, ele fala: não, eu quero o que Deus tem para mim. No tempo de Deus, eu sei esperar a vontade de Deus, eu sei que Ele que está no comando, não sou eu, então eu não vou almejar aquilo que não me é próprio, né? Ele então, é como se ele estivesse falando: eu não quero o trono de Saul, eu não quero estar no lugar de Deus, não sou eu que decido o tempo, a hora, o momento. Bom, se Deus ungiu, Ele vai cumprir, Ele é um Deus fiel, mas não sou eu que vou determinar isso. Então Davi aqui, ele está aqui rejeitando essa ambição de buscar coisas que vão além das suas capacidades, reconhecendo então a sua própria limitação. Isso é uma característica de um coração que é humilde. E meus irmãos, não há como falar aqui do coração de Davi, não há como falar do coração humilde, das características de um coração humilde. Não tem como eu fazer essa pergunta para vocês: como está o seu coração nesta noite? Se o Senhor Jesus estivesse aqui olhando, e se Ele pudesse colocar lá no projetor o seu coração, fazer um raio-x, como que nós veríamos o seu coração? Como? Meus irmãos, não precisa disso, não precisa colocar no projetor. Há uma maneira de nós conhecermos o nosso coração, há uma maneira de nós conhecermos as pessoas. Jesus traz uma palavra muito interessante. Ele diz o seguinte: ele diz que a boca fala do que
a abundância no coração. Ou seja, nós conhecemos o que há dentro do coração da pessoa por suas palavras. Jesus diz que uma árvore boa, ela dá fruto bom. Ou seja, nós reconhecemos uma árvore pelos frutos, pelas suas ações. Então vamos fazer uma autoanálise, né? Um momento de nós analisarmos, fazemos aquilo que Paulo diz lá nas instruções da ceia do Senhor. Examine o homem a si mesmo, examine a você mesmo, a si próprio, e pergunte: será que eu tenho um coração orgulhoso? Será que eu estou vivendo de forma orgulhosa? Como eu posso saber? Vou fazer aqui 4 perguntas e você veja se você tem essa atitude ou não. Você tem dificuldade de admitir que está errado? Você tem dificuldade? Você está errado, você tem dificuldade de admitir isso? Segunda pergunta, para você analisar o seu coração: você recusa aceitar aconselhamento ou correções? Você não, eu não gosto de ninguém dar pitaco na minha vida. Não, falando que eu estou errado, falando que eu tenho que viver dessa maneira, que eu tenho que viver daquela maneira. Terceira pergunta: você tende a criticar ou julgar os outros, sempre encontrando falhas em suas atitudes, decisões e comportamento? O orgulho normalmente faz com que a gente se coloque como uma pessoa melhor ou mais correta que as outras. Você tem esse hábito, né, de criticar o outro, julgar o outro, a atitude do outro, ela está errada, a atitude, como se você fosse melhor ou mais certo que ela. E quarta e última pergunta, você se analisar, para ver se há orgulho no seu coração. Você acha que na sua caminhada espiritual você pode caminhar sozinho, sem depender de Deus e sem depender de uma comunidade cristã, ou seja, da igreja, do outro? Será que você consegue viver assim? São 4 perguntas aí que revelam um pouco do orgulho no nosso coração. Eu quero dizer aqui, confessar que de fato eu tenho algumas coisas aí que, quando eu estava preparando essa mensagem, essas perguntas, eu fui de fato reprovado. Eu vi algumas coisas aqui que eu até tirei outras porque mexeu muito comigo. E eu falei: se mexeu muito comigo, vai mexer muito com a igreja. Alguns vão ficar um pouco ofendidos. Mas essas perguntas, elas revelam de fato que há orgulho no nosso coração. E se há orgulho no nosso coração, nós temos dificuldade de admitir que nós estamos errados, nós não aceitamos o conselho das pessoas, nós normalmente julgamos as outras, nós às vezes nos sentimos autossuficientes, não achamos que precisamos do outro. Há orgulho no nosso coração. Nós não temos aí um coração humilde, conforme Davi, ele nos mostra aqui que ele de fato, ele diz: Senhor, eu não tenho esse coração soberbo, não tenho soberba no meu coração. E meus irmãos, conforme eu disse, se há orgulho no nosso coração, se de fato nós somos em alguns momentos egoístas, arrogantes, nos achamos melhores do que os outros, o que fazer? Como então lidar com o orgulho? Como lidar com essa arrogância? Em primeiro lugar, meus irmãos, nós devemos orar. Orar primeiro confessando os nossos pecados ao Senhor. Devemos fazer isso. Devemos falar: Senhor, olha só, eu estou um pouco orgulhoso, eu estou um pouco arrogante, eu estou achando que eu sou melhor do que o outro, eu estou achando que eu sou, que eu posso lutar sozinho, eu estou às vezes no caminho errado, eu não quero aceitar conselho. Ore e peça a Deus perdão, e peça também a Deus humildade. Ore a Deus com humildade. Peça para Ele que Ele revele quais são as áreas que você tem orgulho em seu coração, e peça para Ele te dar um espírito humilde. Você lembra do texto que nós lemos, o Salmo 139? Foi esse pedido que Davi ele fez. Davi disse: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Davi estava: muda o meu coração, muda o meu coração. Se tem alguma coisa errada,
e endireita os meus caminhos, conforme o cântico que nós cantamos, né? Dá-me um novo coração, um coração igual ao teu. Como lidar com orgulho? Segundo lugar, busque aconselhamento de pessoas de confiança e maduras espiritualmente, que te dê de fato conselhos e corrija a sua vida. Nós precisamos dessas pessoas. Eu me lembro aqui num grande amigo meu, eu não gosto muito de conversar com ele não, ele puxa a minha orelha, por isso que eu falei que eu não gosto, eu vi que tinha orgulho no meu coração. Ele puxava a minha orelha e ele falava coisas assim que não era para me agradar, mas de fato era para me curar. Eu lembro que ele me deu um conselho, falou: Israel, você é assim, 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 você precisa melhorar isso, você precisa mudar. Eu falei: é verdade. Na verdade, na hora eu não falei a verdade não. Eu falei: aham, entendo, eu entendo, mas eu não falei. Mas depois, pensando, eu vi que de fato havia essas atitudes, eu precisava me corrigir, e ele de fato se tornou um grande amigo, um grande conselheiro. Quando de vez em quando eu preciso acertar algumas coisas, eu vejo que eu preciso me alinhar em algumas coisas, aí eu vou até ele, e peço a ele, está longe, né? Mas eu mando uma mensagem e peço a ele conselho. Dá um conselho aí, porque essa situação tá difícil para mim. Então lidamos com orgulho, né? Buscando aconselhamento de pessoas mais maduras espiritualmente. Terceiro, como lidar com orgulho? Cultive a gratidão. A gratidão, ela meio que esmaga o orgulho. Por quê? Porque a gratidão, quando nós reconhecemos, né, tudo aquilo que Deus faz, todas as coisas boas na nossa vida, a gente se torna pessoas mais humildes, porque a gente entende que tudo que nós temos vem do Senhor. Nossos dons, nossas habilidades, a nossa família, tudo é do Senhor. E se há alguma coisa, né, porque normalmente é assim, né, aquele que tem um pouquinho mais de dinheiro se sente às vezes melhor do que aquele que tem menos. Aquele que tem uma habilidade diferente se sente melhor do que aquele que não tem. E se esquece que a habilidade, que os dons, que tudo aquilo que a pessoa tem, ela vem tudo do Senhor. Então praticar a gratidão, lembrar que vem das mãos do Senhor, nos ajuda a lidar com orgulho. E uma última maneira de lidar com orgulho é servindo. Isso é uma palavra que não está muito em alta hoje em dia. Você procurar nas redes sociais como servir, você não vai encontrar muitas pessoas fazendo vídeos, muitas pregações de como servir, porque não é algo que nos agrada. Servir ao outro, servir ao próximo, né? É chegar para alguma pessoa e falar assim: em que posso ser útil, né? E está aberto para quê? Para ouvir a pessoa fala assim: então, eu preciso de uma faxina na minha casa. Você vai, faxina não. Eu preciso disso, em que posso ser útil? Então, servir aos outros, isso nos ajuda a lidar com o orgulho, que a gente vai servir sem procurar ser reconhecido. Então, meus irmãos, como disse o Senhor Jesus, fizeste isso, vocês praticarem isso, vocês vão ser felizes. E obviamente não há como falar de coração humilde sem lembrar do nosso Senhor Jesus, que é um modelo. O Senhor Jesus de fato foi aquele que teve a maior expressão de humildade, a máxima expressão de humildade. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses que ele, mesmo sendo Deus, ele não considerou ser alguém igual a Deus. Ele não chegou colocando, falando: não, eu sou Deus e agora vocês me respeitem. Não, muito pelo contrário, ele esvaziou a si mesmo, tomando forma de servo. Jesus Cristo ensinou pelo exemplo. Lembremos lá da última ceia. Você lembra o que Jesus fez? Eles entram no cenáculo, e normalmente quando eles entravam numa casa, vocês que já moram aqui há muito tempo sabem que quando vem a seca, quando passamos por terras, por estradas que não são asfaltadas, a poeira sobe. Imagina você fazer caminhadas nessa poeira. Quando você chegar em casa, como estará o seu pé se você não estiver com um sapato fechado? Se estiver de chinelo de dedo, todo sujo, né?
Naquela época, todas as estradas praticamente eram assim. Então as pessoas chegavam em casa, tinham que lavar os seus pés. E tinham normalmente um vaso de água na entrada. E quem estava ali do lado daquele vaso de água era o escravo, era o servo, era aquele que servia a todos. Os discípulos, os apóstolos do Senhor chegaram e falaram: cadê os servos? Cadê? Quem que vai lavar os nossos pés? Porque eu não vou lavar o pé de ninguém. Imagina, eu não vou lavar o pé desse Judas, eu não vou lavar o pé do Pedro, eu não vou lavar o pé de João, eu não vou lavar o pé dele, não, eu não vou. Do Senhor Jesus eu até lavo, mas dos outros, não. E aí diz então que Jesus dá exemplo. Ele lava os pés de todos, inclusive de Judas, aquele que ele sabia que iria o trair. Jesus já sabia, mas mesmo assim lava os pés dele, lava os pés do seu inimigo, daquele que lhe trairia. Será que nós tínhamos coragem de fazer isso? De servir alguém que nos prejudicou? Jesus teve. Jesus deu exemplo. Ele foi o verdadeiro servo. E ele disse: aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Vocês encontrarão de fato descanso da vossa alma. Deus nos abençoe, meus irmãos, para que possamos buscar de fato esse coração humilde na presença do Senhor, um coração igual ao do Senhor Jesus. Como é o coração que agrada a Deus? Em primeiro lugar, nós vimos que é um coração humilde. Em segundo lugar, nós vemos que o coração que agrada a Deus é um coração satisfeito, um coração contente, ou com contentamento. Observe o versículo 2. Davi, então, ele amplia a ideia do primeiro verso e ele diz: pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Aqui Davi, ele tem uma atitude de domínio próprio, nós chamamos de domínio próprio. Ele começa aqui a se dominar. A ideia é que está acontecendo várias coisas na sua mente. Pela situação que está acontecendo, tem muitos pensamentos que estão vindo, tentando tirar a sua paz, tentando te fazer preocupar com algo. E então ele fala assim: não, eu não vou andar nesse caminho, não. É como se os pensamentos fossem pássaros que estavam querendo fazer ninho sobre a sua cabeça. E ele está espantando, falando: na minha cabeça não, vocês podem vir pousar, mas não vai fazer ninho. É isso que ele está falando. A sua alma estava acelerada, mas ele fala: eu fiz calar a minha alma, eu fiz ela sossegar, eu segurei nela forte, falei: fica aqui, quietinha, de boca fechada, em silêncio. Ele usou aqui do domínio próprio. Ele se esforçou para dominar o seu coração, os seus pensamentos, para que de fato a ansiedade, a preocupação, ela fosse embora, ela fosse removida. Mas a segunda parte, ele diz o seguinte, ele usa agora uma imagem para ilustrar essa atitude que ele teve. Como criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Então ele está falando: como que eu fiz calar e sossegar a minha alma? Como uma criança que acabou de mamar. Essa é a imagem. Uma criança que está ali, acabou de mamar, está satisfeita nos braços da sua mãe. Ela fica ali quieta, ela está de barriga cheia, ela está satisfeita com aquilo que ela recebeu. O que ela recebeu? Ela recebeu apenas o leite da sua mãe, e ela está satisfeita com isso. Satisfeita com leite, satisfeita nos braços da sua mãe. Ele está falando: é assim que é a minha alma. A minha alma está satisfeita. Como que ele venceu então a soberba? Como ele venceu tudo isso e conseguiu de fato um coração humilde na presença de Deus, um coração satisfeito na presença do Senhor? Ele se aquietou. Ele buscou satisfação em Deus, ele entendeu aquilo que nós chamamos de contentamento cristão. Você se contentar com aquilo que Deus te dá. E hoje, infelizmente, nós vemos exatamente o contrário no mundo, não é verdade? Nós vemos o quê? Um mundo extremamente descontente. E como nós vemos pessoas descontentes? Nós vemos pessoas vivendo, se comparando com o outro,
Isso é demonstração de descontentamento. A pessoa olha lá no celular, nas redes sociais, fulano viajou, ciclano está assim, fulano está bem, olha a casa de fulano, olha o carro do ciclano, e ela fica se comparando, olha a família de fulano, eu queria uma família assim, eu queria um marido assim, eu queria uma esposa assim, eu queria um filho assim, eu queria, sempre se comparando. Isso é sinal que a pessoa está insatisfeita com a sua própria vida, está se comparando com a outra. Pessoas que vivem reclamando da vida, né? Pessoa que fica reclamando, ela não está satisfeita. Pastor, mas eu tenho que estar satisfeito se eu estiver sentindo dor, se eu estiver sentindo doença, se algo ruim acontecer. Tem que ficar assim sorrindo. Não é isso que é contentamento. Contentamento é saber que tudo está debaixo do controle de Deus, que Deus está cuidando de você, que Deus está cuidando de todas as coisas, apesar das coisas não estarem certas ali, não certa, né? Na maneira que você se agrade, né? Da maneira que você queria, Deus está no controle dessas coisas. E você confiar no Senhor, você não vai viver reclamando, você não vai viver falando. E parece era essa situação de Davi. Tanto que ele fala: eu fiz calar, eu fechei a boca da minha alma. Ela queria falar, ela queria reclamar, ela queria jogar tudo na cara, mas ele calou, fez calar a sua alma. E as pessoas normalmente não vivem dessa maneira, né? Elas olham para as dificuldades, focam os seus olhos na dificuldade e acham que é só dificuldade, só essa dificuldade, só é dificuldade, e aí esquece de reconhecer que Deus tem cuidado dela, esquece de ter a gratidão ao Senhor, não reconhece que Deus está trabalhando, mesmo quando nós não vemos, Deus está trabalhando. Aí deixa de viver uma vida contente, uma vida feliz, perde a oportunidade de ser feliz na presença do Senhor, porque reclama da vida. E ainda outras pessoas que elas são insatisfeitas e elas demonstram isso comprando e se endividando. A pessoa que quer comprar, isso revela que ela está insatisfeita, que compra demais, não consegue entender. Não, eu tenho X, eu compro 2X, eu estou querendo coisa maior que minhas pernas, né? Dar passo maior que as minhas pernas. Então, pessoas assim, elas estão fugindo do contentamento, elas não estão tendo contentamento no seu coração, na sua vida, não estão satisfeitas com a sua vida, com a vida que Deus te deu. E Davi aqui, quando escreveu este salmo, ele escreveu para os peregrinos, né? Ele escreveu para mostrar para os peregrinos que na sua viagem até Jerusalém muitas coisas poderiam acontecer, muitas coisas de errado, muitos desafios eles deveriam superar, mas em tudo isso eles deveriam confiar que Deus, que tirou eles da casa deles, iria levar eles até o destino final, que era Jerusalém. Eles deveriam buscar esse contentamento, né, no Senhor. Eles deveriam fazer isso. E, meus irmãos, devemos novamente olhar para o exemplo maior, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi o nosso exemplo. Até não só na humildade, também no contentamento. Um dos atos mais lindos e belos do Senhor, mas que também nos trouxe muito sofrimento, foi depois da ceia, depois da última ceia. Diz que ele vai para um lugar chamado Jardim do Getsêmani. Lá ele ora, lá ele sabe tudo que ele iria passar, ser entregue nas mãos dos romanos, dos judeus, iria sofrer, iria passar ali por dores, e não somente isso, iria sofrer a separação que o pecado ele traz entre o homem e Deus, ou seja, ele ia ser separado do Pai, ele ia olhar para o Pai e ia ver o Pai de costas, ele ia passar por tudo isso. Naquele momento, ele fala que ele se contentava na presença de Deus. Ele diz: Pai, se queres, se for tua vontade, se não for, eu vou me contentar com aquilo que o Senhor quer. Se queres, passa de mim este cálice. Se for da tua vontade, Senhor, tira de mim esse sofrimento. Contudo, se não, faça a minha vontade, mas a tua. Isso aqui é demonstração de confiança.
Isso é demonstração de contentamento. Ele confiava de fato no plano de Deus. Deus tem um plano e eu vou seguir. Eu vou me contentar com aquilo que Ele tem. E precisamos aprender com o Senhor Jesus. Nos contentarmos com aquilo que Deus está nos dando. Qual o caminho que o Senhor está te levando? Se contente com isso. Às vezes não é agradável. Confie que Deus tem um plano. Confie que Deus ele tem um plano para tudo. Ele vai te guiar, Ele está cuidando de você, porque essa é a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é cuidar de nós. Uma vez Jesus ele se comparou com uma galinha. Já viu esse versículo? Jesus se comparando a uma galinha. Jesus se comparou a uma galinha para mostrar, expressar o cuidado que ele tem para com o seu povo. Lá em Mateus 23, versículo 37, ele diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e vós não o quisestes. Ou seja, Deus ele está sempre de braços abertos. Deus ele quer cuidar de nós, quer nos proteger, quer nos aquecer, como a galinha aquece e protege os seus filhotes, os seus pintinhos. O Senhor ele quer de fato nos proteger, nos guardar, conforme nós cantamos, nos braços do Senhor, que é o nosso descanso. E às vezes a gente procura descanso em outras coisas, procuramos paz em outro lugar, mas a verdadeira paz, descanso que o nosso coração precisa é na presença do Senhor. Na presença do Senhor nós encontramos verdadeiro contentamento. Vamos lá, vamos avançar então para a última característica de um coração que agrada a Deus. A primeira é um coração humilde, a segunda um coração satisfeito, e a terceira e última é um coração que descansa. Eu falei que é um coração satisfeito, é aquele que se contenta. Agora é um coração que espera, descansa verdadeiramente em Deus. No versículo 3, a partir então da sua experiência, a partir daquilo que ele viveu, experimentou, agora Davi ele vai aconselhar outros, ele vai falar com outros. No caso aqui, ele fala com o povo de Israel. Versículo 3, ele diz: espera, ó Israel, no Senhor. Esperar que significa aguardar com esperança, com expectativa, com confiança. É uma espera sabendo que aquele que está trabalhando, aquele que está vindo com alguma coisa para mim, aquele que está ouvindo a minha oração, aquele que está ouvindo os meus pedidos, as minhas súplicas, ele tem poder para fazer algo. Então é uma espera com expectativa, com confiança. E ele fala: espera no Senhor. E aqui novamente, espera no Deus da aliança, o Deus que nos fez promessas, o Deus que é fiel para cumprir essas promessas. É isso que ele está tentando transmitir para o povo. Espere em Deus, Deus ele cumpre suas promessas. Descanse no Senhor, descansa no Senhor. Deus ele é fiel para cumprir tudo o que prometeu. Então Davi ele convida o povo a adotar a mesma atitude que ele estava tendo, um coração humilde, um coração de contentamento, um coração que esperava, que estava satisfeito no Senhor. Ele convida então o povo: espere, ó Israel, no Senhor. Só que essa espera não era algo pontual, não, somente agora espere no Senhor. Não, era algo, uma confiança que eles deveriam ter, uma confiança perpétua, constante, contínua. Ele diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Não era simplesmente em momentos específicos, mas em todo momento. Espere no Senhor desde agora e para sempre. A confiança que Davi está mostrando para o povo que ele deveria ter era uma confiança que deveria ser expressada pelo estilo de vida. Não por algo: eu estou passando por uma dificuldade aqui, Senhor, estou esperando. Não, era um estilo de vida. Constantemente o povo deveria aprender a esperar no Senhor. Era uma experiência que deveria ser uma experiência permanente. Então, concluindo, meus irmãos, essa mensagem, trazer algumas lições da nossa vida. Primeira lição que eu queria trazer aqui de forma bem prática: confie no Senhor. Você vê que desde a primeira palavra até a última,
essa é a ideia. Confie no Senhor na sua vida. Confie no Senhor. Confie no Senhor na sua peregrinação. Da mesma maneira que o peregrino deveria confiar no Senhor no decorrer do seu caminho até Jerusalém, confie no Senhor durante a sua vida. Não importa qual momento da vida que você esteja vivendo, confie no Senhor. Confie que Ele está trabalhando. Segundo lugar, segunda lição, busque descansar o seu coração. Meus irmãos, quando, vamos dizer, o calo aperta, quando acontece alguma situação na nossa vida, como que nós ficamos? Coração acelerado, a mente fica com vários pensamentos. É nessa hora que nós devemos buscar esse descanso no Senhor. Descanse no Senhor o seu coração. Por quê? Porque somente nele você pode encontrar a verdadeira paz. Não uma paz que nós encontramos no mundo, mas uma paz que somente o Senhor pode dar. A paz em meio à tempestade. Você lembra da ocasião onde Jesus anda sobre as águas? Jesus, antes de acalmar a tempestade, diz: não temais, sou eu. Antes de acalmar a tempestade, descanse na minha palavra, descanse em mim. Antes de você ver a tempestade terminando, descanse, confie em mim. Então procure descansar no Senhor, porque no Senhor você pode encontrar a paz que excede o entendimento. E aí você se encontra olhando e fala assim: mas eu deveria estar assustado, deveria estar ansioso, eu deveria estar preocupado. Por que eu não estou? Por que a situação não está agradável? Por quê? Você encontrou a verdadeira paz, que é estar tranquilo e confiante no Senhor, mesmo no meio da turbulência, da tempestade. Terceira lição que eu queria trazer baseada nesse salmo: reconheça que Deus é soberano. Deus é soberano sobre tudo. Como nós cantamos no início do culto, tu és soberano, soberano sobre todas as coisas. Se Deus é soberano, mas pastor, mas por que eu sofro? Confie no Senhor, que Ele é soberano. Confie que a vontade dEle não é ruim para a sua vida. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Reconheça a soberania de Deus. E por fim, a quarta e última lição que eu queria trazer é: assim como os israelitas deveriam confiar que Deus nos levaria até Jerusalém, nós devemos confiar que Deus nos guiará até o destino final. Deus vai completar a sua obra na nossa vida. Deus vai nos guiar até a sua presença, mesmo após a morte. Mesmo depois que você fechar os seus olhos. Às vezes tem gente que fica com medo: se eu morrer, para onde que eu vou? Feche os seus olhos, descanse em paz, como dizem as pessoas, mas você tenha certeza que Deus guiará a sua alma até Ele. Até Ele. Você pode confiar de fato no Senhor. Coração que agrada a Deus é um coração humilde, é um coração satisfeito, é um coração que descansa em Deus. Deus nos abençoe. Queria nesse momento nós cantarmos ao Senhor em resposta a essa mensagem. Vamos cantar que nós queremos ter um coração igual ao Senhor Jesus, né? Um coração humilde, um coração de fato descansa no seu Pai. Nós queremos isso.